Olá, a paz do Senhor. Muito bom ver você novamente por aqui, aluno querido, amigo que está nos acompanhando nas nossas transmissão aqui, nas nossas gravações da nossa aula da EBD. Eu sou o pastor Hermes Antônio, congrego aqui, sirvo a Deus, Sirvo a Deus aqui na Assembleia de Deus Shalom Madureira, na cidade de Palmas, capital do estado do Tocantins. Nós temos o nosso pastor-presidente, pastor Hermes Vieira Neto, e a pastora Eziba. Olá, a paz do Senhor. Muito bom ver você novamente por aqui, aluno querido, amigo que está nos acompanhando nas nossas transmissão aqui, nas nossas gravações da nossa aula da EBD. Eu sou o pastor Hermes Antônio, congrego aqui, sirvo a Deus, Sirvo a Deus aqui na Assembleia de Deus Shalom Madureira, na cidade de Palmas, capital do estado do Tocantins. Nós temos o nosso pastor-presidente, pastor Hermes Vieira Neto, e a pastora Eziba Batista. Um prazer muito grande estar com você para mais uma jornada de ensino e instrução da palavra de Deus. Eu quero, nesta aula, lhe ajudar, professor ou aluno, a você ter uma boa condição de ministrar uma aula maravilhosa domingo que vem. Lembrando sempre que não adianta tentar fazer gambiarras com a palavra de Deus. O segredo é oração e estudo. Então, se dedique ao ensino, se dedique ao aprendizado, se dedique para que você possa ministrar uma aula de excelência, uma aula muito boa no próximo domingo. Você bem sabe que a nossa revista é da editora Betel e nós estamos auxiliando a editora Betel a divulgar a palavra de Deus. Este canal vem para somar na distribuição da palavra de Deus. A revista desse segundo trimestre fala sobre Gênesis, Nós já falamos sobre isso na lição passada, que o autor deste livro de Gênesis é o bispo Abner Ferreira, presidente da Conemad RJ, uma pessoa muito inteligente e um bispo simpaticíssimo, um servo de Deus simpaticíssimo. Então, eu te convido para nós ir para a quinta lição, uma aula maravilhosa, onde nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então, sem perca de tempo, abra sua revista na quinta lição do dia 30. A aula vai ser ministrada dia 30, domingo próximo, ok? A necessidade da reconexão entre o ser humano e o seu Criador. Então, este é o título da lição. O texto áureo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Verdade aplicada. Ao longo das Escrituras, vemos Deus se revelando e chamando o ser humano ao arrependimento, visando a restauração e da comunhão com Ele. Os objetivos da lição, já lhe falei, são 3 objetivos que nós devemos centrar a nossa aula nesses 3 objetivos, para que ela alcance o êxito. Primeiro objetivo, mostrar a busca do homem para se reatar com Deus. Segundo objetivo, destacar que o homem não vive bem longe de Deus. Terceiro objetivo, ressaltar que Deus provê os caminhos de volta para Ele. Ok? O nosso texto de referência, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Vamos então. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E tornou Adão conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome de Sete, porquanto disse ela:
Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim matou Abel. E a Sete, mesmo também nasceu um filho, e o chamou seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Veja que os versículos não estão na ordem numérica. Ele tem o versículo capítulo 4, versículo 1 e 2 e versículo 25 e 26. Virando a página, nós vamos direto para a nossa introdução. Lembre-se, professor, lembre-se que você, ministrante da aula, é muito importante você fazer uma boa introdução para prender os seus alunos logo na chegada, chamar-lhe a atenção. Veja como essa introdução que o bispo colocou, ela é curtinha e ela vai direto ao ponto da lição. Vamos lá. Esta lição tem por objetivo mostrar que Deus não abandonou o homem mesmo depois de pecar. Em toda a história do Antigo Testamento, vemos o desenvolvimento do plano divino para resgatar o ser humano e a diferente resposta deste ao Criador. O tópico 1. O tópico 1, nós vamos para o tópico 1, que diz o seguinte: o desenvolvimento da religião. Veja só. O acesso negado de todas as consequências do primeiro pecado do homem, a pior delas, com certeza, foi a ruptura da comunhão com Deus. O pecado rompeu essa comunhão. Daí, a religião entra como elo de ligação. A palavra religião, do latim religare, significa ligar novamente. O ato pelo qual nós vamos religar, nos conectar com Deus novamente. Através a religião, ela provê este acesso, este caminho. Há muitas pessoas que digam que não há necessidade de religião. Mas sim, há uma necessidade muito grande, ainda mais no tempo de hoje, no século que estamos vivendo, em que precisamos sim de religião. Por quê? Ao longo dos anos surgiram N religiões. N deuses foi apresentado. Mas a religião cristianismo, ela te apresenta Jesus Cristo, o Salvador da vida e o nosso Deus, único e poderoso. E Jesus Cristo é Ele quem te dá o acesso novamente à presença de Deus. E essa religião cristianismo é a única que pode te levar ao caminho da salvação. A religião, ela é como um farol no meio da escuridão que vai apontar a direção pela qual você deve andar toda a sua vida até o dia do seu chamado, o seu retorno para o céu. Então, a religião, nos dá essa religação a Deus. Na revista, ele diz assim: traz a ideia de religar algo que se rompeu. Da necessidade de Deus, depois da queda, nasce então a tentativa do homem em reatar o seu relacionamento com Deus. A religião, em todas as suas formas, ela dá essa ideia realmente da necessidade de uma religação. Quem procura uma religião, procura uma religação com Deus. Seja ela cristianismo, judaísmo, qualquer outra religião. Quem busca uma religião, ela busca algo transcendente, que passa além da sua compreensão humana. E ela quer este contato com esse Deus poderoso. Amém? Então, veja bem. O acesso negado pelo pecado, ele nos privou da comunhão com Deus. A nossa comunhão, ela foi quebrada, foi rompida. Agora, o acesso está negado. Vamos ver o que diz o tópico 1.1 aqui na revista.
De todas as consequências do primeiro pecado do homem, a pior delas, com certeza, foi a ruptura da comunhão com Deus. O relacionamento foi rompido e a intimidade de antes se perdeu, de Gênesis 3 e 8. O jardim, o qual Deus passeava pela viração do dia, tem agora o acesso negado, a sua entrada vigiada por querubins, guardiões. Gênesis 3 e 22. Vamos usar então nossa Bíblia? Eu vou usar hoje a minha Bíblia King James, tá? A King James é uma Bíblia muito boa, de uma fácil compreensão da palavra de Deus, que qualquer pessoa que lê uma Bíblia King James, ela não terá dificuldade em entender os vocábulos, porque ela é uma Bíblia que ela foi feita para as camadas mais simples da sociedade, aonde qualquer pessoa pode ler e compreender. Outro dia eu vou te contar a história da revista da Bíblia King James, que o rei James que mandou confeccionar essa Bíblia nesta linguagem. Então vamos lá, Gênesis 3 e 22. Então declarou Iavé. Olha, ele já diz aqui o seguinte, ele não chama de Deus, mas ele fala Iavé, ou Jeová em português. Iavé, Deus. Eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo, possa viver para sempre. O 23. Por isso o Senhor expulsou o homem do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu os seus querubins e uma espada inflamada que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Então, com o acesso negado, expulso do jardim, Adão e Eva agora, ainda que tentasse voltar, um querubim armado com uma espada inflamada, uma espada de fogo, que ela se revolvia em todas as direções, evitando o homem de voltar ao jardim e comer da árvore da vida. O acesso de outrora foi rompido e as portas agora estão fechadas. Essa espada inflamada, ela se tornou um empecilho para o homem, mas ela tem uma tipologia, essa espada inflamada. Observe que na empunhadura de uma espada, ela é assim, ó, a empunhadura de uma espada. E o homem tem que passar por ela, senão não tem acesso. Mas a espada, virando de ponta cabeça e fincando no chão, ela se torna uma cruz, apontando para o nosso Salvador Jesus Cristo, apontando para o Cristo bendito que havia de vir. O homem, para ter acesso a Deus, ele precisa passar agora não pela espada inflamada, mas passar pela cruz de Cristo. Reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E isso lhe basta para que ele tenha acesso à presença de Deus e torne a ter comunhão com esse Deus. Ele agora só precisa enfrentar o Calvário de Jesus Cristo e pedir perdão dos seus pecados. Olha só que interessante, não é? É uma tipologia bíblica, aqui no capítulo 3, versículo 22, 23 e 24. Essa espada que se revolve em todas as direções, inflamada, ela aponta para Jesus Cristo, nosso Salvador, que no Calvário, lá no Gólgota,
em todas as direções, podia-se ver o Cristo dependurado sobre o madeiro. E quem para ele olhar e pedir perdão dos seus pecados, será perdoado. Ok? Esse foi o tópico 1.1. Agora vamos para o tópico 1.2. Sinais de misericórdia. 1.2. Sinais de misericórdia. O casal foi lançado fora do jardim, mas o Senhor Deus, com cuidado e misericórdia e graça, continuou se revelando e interagindo com a humanidade por diversos meios. Eva entendeu que Deus ter lhe dado um filho depois do pecado era um sinal de favor e interesse de Deus. E a esperança para a humanidade está em Gênesis 4. Adão e Eva ensinam seus filhos sobre Deus e o dever de adorá-lo. Agora, para pensar comigo, que interessante. Adão e Eva, eles tinham intimidade com Deus. Que cena linda foi essa, agora desse pai, Adão, ensinar a seus filhos as coisas que ele viu no Jardim do Éden e como ele tinha essa comunhão com Deus. E como se dava essa comunhão com Deus pela viração do dia e o poder de administração que Adão tinha sobre o Jardim do Éden, e todas as coisas estavam ali para Adão. E agora este homem, Adão, ensina seus filhos. Por quê? Porque é dever dos pais ensinar os filhos o caminho que se deve andar. Veja aqui no segundo parágrafo que ele diz o seguinte: cada qual trouxe o que parece ser sua primeira oferta a Deus, dando assim sinais de reconexão do homem com Deus. Porém, a Escritura nos diz que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Olha, Adão ensinou os filhos o valor da adoração e como eles deviam adorar a Deus e servir a Deus com seus bens, com as suas primícias. A Bíblia não entra muito em detalhe a respeito de cada coisinha, não. A Bíblia ela nos aponta o fato a fim de que nós possamos extrair daquele fato aprendizado para a nossa vida. A oferta que Abel trouxe, Deus atentou para ela. A oferta que Caim trouxe, Deus não se atentou para ela. Ela diz aqui, a Bíblia nos diz que, vamos ver aqui em Gênesis 4, do 4 ao 5, usando a nossa Bíblia King James. Vamos ver bem aqui para ficar mais claro para nós. Do versículo 4 ao 5. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta. Todavia não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. A oferta de Caim, Deus não se atentou. Em outra versão diz que a cabo de dias ele apareceu com a sua oferta. Certamente aborrecido, porque se Abel herdou ou foi ser pastor de ovelha, certamente o trabalho dele era menos penoso do que daquele que havia de lavrar a terra. Ora que este sentimento de Caim não nasceu aqui. Caim já estava com esse sentimento no seu coração. Certamente, observando a diferença de cada um, do trabalho de cada um, quem sabe ele disse assim: ora, Abel ficou com a melhor parte, a parte mais tranquila. Abel passa o tempo com as ovelhas na sombra e eu tenho que lavrar a terra, eu
eu tenho que arar essa terra, eu tenho que plantar, eu tenho que cuidar dessa terra. E certamente isso aborreceu Caim, que ele não trouxe no mesmo tempo que Abel trouxe a sua oferta. Eu também não estou dizendo aqui que o motivo de Deus não ter se atentado para a oferta foi a falta do prazo, que não veio no mesmo prazo. Se isso que é bem verdade, que aquilo que nós vamos oferecer para Deus, nós temos que oferecer a tempo e também com alegria. Eu vejo aqui que Caim não trouxe com alegria, com adoração a Deus, o fruto da sua terra, porque eu também não posso entender que o fruto da terra é amaldiçoado. Não, não é. Eu quero entender aqui que Caim, ele não trouxe a sua oferta. Na Bíblia King James, ele difere de Caim. Caim com oferenda e Abel com oferta. A oferenda dele não veio com alegria. E ele se aborreceu com isso, que aqui na Bíblia King James diz que o seu semblante assumiu uma expressão maligna, porque ele se aborreceu com isso. Então vamos lá. 1.3 do tópico 1. Um amor por Deus sem amor pelo próximo? É uma pergunta. Ainda no tópico 1.3. Um amor por Deus sem amor pelo próximo? Como? A devoção de Caim por Deus se mostrou meramente religiosa. Deus se mostrou meramente religiosa no fato de que o ato de adoração se tornou um motivo para o ato de crueldade com o próximo. Veja como é importante o ato da adoração. Você não ser um mero religioso, mas ser um adorador que, ao entrar no templo de Deus, que hoje nos tempos modernos nós temos nossos templos, ao entrar no templo de hoje, você entrar como um adorador a Deus, não se importar com mais ninguém e simplesmente cuidar da sua adoração e da sua oferta a Deus ali naquele lugar. Aqui ele diz o seguinte, que a devoção de Caim se tornou religiosa. Nós temos que ter cuidado, olha o gancho aí, professor. Cuidado com a sua adoração e com a sua devoção a Deus e as coisas de Deus. Ou seja, cuidado com o seu culto. Que culto que você está ministrando a Deus? Ele diz aqui, o ato de adoração se tornou motivo para um ato de crueldade com o seu próximo. Gênesis 4 e 5. Como o coração de Caim mudou tão rapidamente? Na verdade, não mudou. O amor verdadeiro por Deus necessariamente estabelece em nós um amor pelo próximo. Como nós vimos na lição passada, a minha relação com Deus, ela aponta também e influencia para a minha relação com o próximo. Se a minha relação com Deus não é boa, com o próximo também não é. E ele diz aqui o seguinte, o bispo Abner: o amor verdadeiro por Deus necessariamente estabelece em nós um amor pelo próximo. Está em 1 João 4, 19 e 21. Uma relação religiosa que não ama o próximo é uma religiosidade de Satanás, por mais sacrificial que ela pareça. Está em 1 João 3 e 12. Vamos ver o que João diz em 3 e 12. João, primeira carta de João, 3 e 12. Aqui na King James diz assim: e não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Está na primeira carta de João 3, capítulo 3. Ok? Não sejamos
meramente como Caim. E talvez nós não estamos matando o nosso irmão fisicamente, mas nós temos que ter o cuidado para não matar também o nosso irmão espiritualmente. Principalmente nós que temos cargos de liderança dentro da igreja, devemos ter muito cuidado com a nossa fala, com aquilo que nós pensamos e falamos. Por quê? Pode ser que um irmão não lhe compreenda muito bem em uma posição sua. Por isso que eu digo sempre que nós obreiras, devemos ter cuidado, principalmente com a nossa fala em relação a assuntos populares, como, por exemplo, futebol e política. Devemos ter um certo cuidado, um certo zelo ao emitir a nossa opinião, para que a gente não entre em desgaste com algum irmão, porque tem irmão na igreja que aguenta comer um chambari, outros têm que estar na papinha direto, e uns tem aqueles que são pele de ovo, que você tem que ter muito cuidado com ele. E você que é um professor, que é um obreiro na casa de Deus, deve ter cuidado com isso, para que você não perca o seu prestígio, porque um obreiro, quando perde o seu prestígio dentro da igreja, é só ele pegar a sua malinha e vazar, porque ele não consegue restabelecer muito facilmente essa conexão com a irmandade. Tá ok? Então, no tópico 1, nós fechamos aqui dizendo o seguinte: nós precisamos ter conexão com Deus, que o homem busca essa conexão com Deus, mas é Deus quem provém sempre ela para nós. Tá ok? Agora, vamos para o tópico 2. Aliás, eu ensinei que Deus sempre deixa rastros divinos para que o homem tenha a chance de reencontrá-lo. Ao longo dos anos, do milênio, nós encontramos vestígios que Deus deixou na história para nós nos reconectarmos com Ele. Tá ok? O tópico 2. Agora sim, já estamos no meio da lição. Tá ok? Foco na lição aqui, não ali. Foco na lição, né? Vamos dizer o seguinte: a religião, religare, traz a ideia de ligar algo que se rompeu, da necessidade de Deus. Depois da queda, nasce então a tentativa do homem em reatar seu relacionamento com Deus. Depois da queda, essa necessidade de reatar com Deus, de fazer as pazes com Deus. Tópico 2. Opa! Tópico 2, chutei a câmera aqui, mas aguenta aí. Tópico 2. Um nascimento da esperança. Um nascimento da esperança. Nascimento de Enos, neto de Adão, traz uma nova esperança para que a humanidade se volte para Deus. O homem criado à imagem de Deus não pode seguir sua vida longe dele. Então, veja bem, após a morte de Abel, Deus dá outro filho a Eva. O nome dele é Sete. E de Sete nasce Enos, que se torna neto de Eva e de Adão. E aqui a Bíblia, ela vai dizer o seguinte, na revista: o início da adoração comunitária, o início da invocação a Deus, o início da adoração, onde todos podem adorar, ou são chamados à adoração, a invocar o nome do Senhor. Como Caim matou Abel e passou a viver a vida fugindo de Deus, está em Gênesis 4,16, Deus dá a Adão outro filho chamado Sete. Interessante notarmos que após o nascimento de Enos, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Está em Gênesis 4:25.
Em Gênesis 5:1 nos lembra que Adão e Eva foram criados à semelhança de Deus, sem pecado. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança. Gênesis 5:3. Isso pode significar que Sete herdou de seu pai Adão tanto a imagem de Deus quanto as máculas da queda do Éden. Sete substitui Abel, morto não apenas como filho de Adão, mas como herdeiro de uma fé genuína e amor a Deus. Há uma declaração distinta de relação com Deus entre a descendência de Caim e a descendência de Sete. Veja só. Vamos aqui para a Bíblia. Vamos ver o que diz aqui em Gênesis 5:3. Vamos aqui. Gênesis 5:3. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho, a sua semelhança como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos, e gerou filhos e filhas. E toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos. Depois morreu. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Sete foi de 912 anos, depois morreu. Quando Enos completou 90 anos, gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu 815 anos, gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enos foi de 905 anos e depois morreu. Quando Cainã completou 70 anos, gerou Maalael. Depois do nascimento de Maalael, Cainã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Cainã foi de 910 anos. Depois morreu. Quando Maalael completou 605 anos, gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Maalael viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Maalael foi de 895 anos, depois morreu. Quando Jared completou 162 anos, gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filha. E toda a duração de Jared foi de 962 anos e morreu. Quando Enoque completou 605 anos, gerou Matusalém. E depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu por quanto Deus o arrebatou. Matusalém completou 187 anos e gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. E toda a duração da vida de Matusalém foi de 969 anos, depois morreu. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho e deu-lhe o nome de Noé, porque profetizou: este nos livrará do nosso árduo trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causada pela dureza dessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos, gerou filhos e filhas. E toda a duração da vida de Lameque foi de 777 anos e depois morreu. Quando Noé completou 500 anos, já havia gerado Sem, Cã e Jafé. Deixa que eu te explico porque eu fiz essa leitura. De Adão até Noé,
nós temos 10 gerações. Cada um desses nomes tem um significado nessas gerações. E observe que no meio dessas 10 gerações, teve aqueles que ainda conheceram Adão. Teve aqueles que ainda sentaram com Adão para falar do amor de Deus, como é que era a relação dele com Deus. Alguns deles viu Adão, não foram todos, porque nós temos aí 2000 anos, são 10 gerações. Aí eu anotei aqui na agenda uma observação que te pode ser muito útil na tua aula aí domingo, que são assim: de Adão até Noé são 10 gerações. O significado de cada nome dessa geração: Adão, homem, ou seja, homem vermelho, homem do barro, homem do pó. Sete, determinado. Enos, mortal. Cainã, pena ou aflição. Maalael, o santo de Deus. Jared, descerá. Enoque, ensinando. Matusalém, a sua morte trará. Lameque, sem esperança. E Noé, descanso. Cada um desses personagens tem um nome e o seu nome tem um significado em hebraico. E aí você junta todos esses nomes dessas 10 gerações e você pode juntar que vai dar isso aqui. Ao homem está determinado mortal penalidade, mas o santo de Deus descerá, ensinando que sua morte trará aos sem esperança o descanso. Aqui está o evangelho resumido numa genealogia. Olha como Deus deixou vestígios na história para que o homem pudesse